Bueno, Patricia, parece que sos especialista en leyes, porque según los temas que tengo aquí, ley de atención, ley de creencia, ley de correspondencia, ¿qué son estas leyes? Na verdade, é porque são leis que existem, que regem a vida, o universo, e se uno não está consciente destas leis, muitas vezes a vida se queda mais difícil, uno tem que fazer mais esforço para lograr as coisas, e uno quando se está consciente das leis, pode alinhar-se com isto, então a vida se torna mais fácil. Leyes universales. Sí, exacto. A ver, ¿sos capaz de sintetizarme, por ejemplo, ley de atención? ¿Cuál es? Lei de atenção é muito interessante porque ela diz que a vida cresce aonde tu pones tu atenção. Então, há incluso uma frase que diz que onde está tu atenção, tua energia flui nesta direção e onde a energia flui é ali que a vida floresce, é ali que a vida cresce. É muito importante porque às vezes as pessoas põem a atenção naquilo que elas não querem que se suceda. Por exemplo, põe Hacemos al revés. Exatamente, põe a atenção no problema e o problema cresce e não põe a atenção na solução para que ela possa florescer e possa vir a se volver realidade. Bueno, muy bueno. Ya la primera tenemos claro. A ver la segunda, sí. Ley de creencias. Lei de crenças diz que aquilo que tu acreditas de tu mesmo, tu puedes acreditar em muitas coisas. Por exemplo, tu tienes defeito e puedes acreditar que eres aquele defeito, ou tu puedes creer que és ser ilimitado, puedes creer que o impossível se volve possível, puedes creer em la grandiosidade da vida. Então, aquilo que tu crees se torna tu realidade. Lo que tú crees se torna tu realidad. Sí, es muy común la ley de la creencia. Uno puede ver, por ejemplo, si una persona tiene un defecto e tu miras aquele defeito e crees que a pessoa é assim. Essa pessoa é nervosa, por exemplo. E toda a tua relação com aquela pessoa se baseia nesta crença que tu tens de ella. Ou puedes creer que tu tienes uma limitação, por exemplo, eu não posso falar em público. E tu crees que não puedes. E toda vez que estás nesta situação, isto te bloqueia, te põe limite. Então, tudo aquilo que uno cree se torna su realidade. Muy bien, buenísimo. Ley de correspondencia. Lei de correspondência é interessante também, todas são muito interessantes, mas a lei de correspondência diz que, na verdade, tudo que tu vês afora e a forma como tu te relacionas com o que está afuera é reflejo de lo que está dentro. É como que uno proyecta afora aquilo que é. Então, se uno cultiva o mundo interno e se hace esse mundo interno hermoso, bonito, frutífero, tudo que vês afuera é a beleza, é a beleza, é a possibilidade. Então, na verdade, se uno mira uma cena como esta e se queda admirado com a beleza, é porque internamente cultiva as qualidades que te hacen belo. Então, proyecta afuera aquilo que eres dentro. Por isso, incluso que o mundo hoje está um pouco difícil, ¿no? Porque provavelmente o que as pessoas... Entonces, a culpa é nossa. Estamos proyectando... Até um certo ponto, sim. Projetamos no mundo nossas debilidades, nossos defeitos e tudo isso. E também nos... Wow, eso es fuerte porque entonces la realidad no es la realidad, sino la realidad es... Senão uma projeção, verdade, uma projeção de aquilo que uno tem internamente, aquilo que uno vê afuera. E isso também te ensina, esta lei, que se tu queres cambiar a realidade afuera, puedes empezar cambiando tu realidade adentro. Isso me suena a Gandhi. Sí. Não sei se suena grande, mas é uma sabedoria universal. Por isso eu creio que Gandhi também falava de isto e pensava sobre isto, não? Bueno, muy bien. Seguimos. La ley de entrega. La lei de entrega diz que uno se torna muito parecido, muito similar àquilo ou àquele a quem tu te entregas, tu te rendes. Por exemplo, muito fácil uno ver isso em hijos e padres, não? Muitas vezes os hijos se volvem muito parecidos com seus padres, ou em parejas, quando uno se torna muito parecido com o outro, parece hermanos, às vezes as pessoas les perguntam, incluso acá... Bueno eso.
Depende para quem tu te rendes, para quem tu te entregas, ¿no? Entonces tu tienes que entender o que tu quieres volverte, o que quieres hacer con tu vida, y tienes que renderte aquilo que tiene la posibilidad de te hacer así. Porque si tú te rendes, si tú te entregas a alguien, por ejemplo, que es muy limitado, cuyo mundo es muy pequeño, es esto que tú también vas te tornar, ¿entiendes? Entonces la ley de la entrega nos dice dos cosas. Una nos dice que si nosotros queremos ir más allá de los límites de nosotros mismos, entonces una buena forma es entregarte a algo que es mayor do que tú. ¿Entiendes? Porque si uno no se entrega a algo que es mayor do que tú mismo, siempre va a estar en los límites de tu propia personalidad o de tu propia identidad. Pero Patricia, la entrega, ese otro, ¿qué es? ¿Otra persona o es Dios? Puede ser Dios, en mi caso, por ejemplo, es Dios, ¿no? Dios es el todo, Dios es aquel que contiene todas las experiencias. Entonces, si tú quieres ir além de los límites de tu propia experiencia o da experiencia de tu propia personalidad, tú te entregas a este ser que es el todo, que es, na verdade, la forma perfeita de cada una de las cualidades, y tú serás capaz de te aproximar de esa experiencia plena, que es lo que nosotros queremos, ¿no? La bárbaro, plenitud. No tenés límite. No tenéis límites. Buenísimo. A ver. La ley de expectativa. Na verdade, a lei da expectativa é uma lei que nós vemos muito claramente com os atletas. Ela diz que uno, quando entra para jogar, tem que ter a expectativa do melhor. Uno não entra num jogo para perder, uno entra para ganhar. E quando uno entra para ganhar, é como se todo em ti, tua energia, todas tus qualidades se articulam para que uno pueda lograr o melhor de si mesmo. Pero se uno entra para perder, se uno se contenta com pouco, o que venir está bem, então é como se isso, ao contrário, desarticula tus capacidades e tu muito provavelmente vai te quedar muito aquém de lo máximo de ti mesmo. Ou seja, na verdade, quando a expectativa é baixa, viene a insatisfação, a frustração, uno não consegue utilizar sua própria capacidade plenamente para alcançar os logros que intenta. Bien, aunque pierdas, entras con mentalidad ganadora. Sim, aunque perda, ha hecho tu máximo. Claro. Es diferente, ¿no? Claro. Por ejemplo, si yo creo que puedo, entonces todos mis recursos, mi energía, mis cualidades así, Patricia, al máximo, y yo voy a lograr el máximo que puedo. Que talvez não seja o número 1, pero estou satisfeita porque fiz todo aquilo que Claro. podia. Pero ao contrário, se uno entra crendo ou com a expectativa pequena que o que seja está bem, então se desarticula tu energia, tus qualidades, tu capacidade e tu vas muito aquém de tu capacidade. E aunque não tienes o primeiro prêmio, também há a frustração de não ter hecho o máximo. Claro. Porque a vitória não é tanto o resultado, pero como tu te sientes em relação ao que logras, não? Ya te entendí. Ley de control. O que podemos controlar? Nada, ¿qué vamos a controlar? En la vida no podemos controlar nada. Então, é isto que a lei de controle nos explica, que não podemos controlar o outro, não podemos controlar o tempo, não podemos controlar a política, a economia, os rumos do mundo. E uno, quando tenta controlar o que não se pode controlar, se desgasta, se cansa, adoece, perde a energia. Pero há uma coisa que podemos controlar. ¿Qué? Nosotros. Nuestra mente, nuestros pensamientos, a forma como uno se siente. Então, ao invés de tentar controlar afuera, uno investe sua energia, seu tempo, suas habilidades para controlar seu mundo interno. E sabes, a mágica que se passa é que quando uno controla seu mundo interno, todo o mundo à tua volta se harmoniza com isto. Mira. É como se fosse uma terceira via de atuação.
Eu não estou atuando em las cosas, atuo adentro, pero mi energía, mi vibración, de uma certa maneira, cria essa sintonia, essa sincronicidade, e as coisas tendem a se harmonizar à tua volta. Y funciona, porque son leyes universales, así E que funciona, hay que confiar. porque são leis, exato. Ainda que às vezes para as leis universais há o aspecto do tempo. Nós também tendemos a tendência de querer que as coisas sejam muito rápidas, não? Somos imediatistas. E às vezes o universo tem seu passo, não? Tem seu tempo. Pero é certo que vai se suceder da melhor maneira. Ley de causa y efecto. Bueno, esta es conocida. Bueno, esta es conocida, também conocida como a lei del karma, ¿no? E basicamente diz o seguinte: se tu quieres ser feliz, tienes que plantar as semillas de la felicidade. Se tu quieres um determinado logro em tu vida, um resultado em tu vida, tienes que plantar as semillas de isto. Porque nós entendemos isto muito bem com as coisas práticas. Pero normalmente com as coisas espirituais, como a felicidade, a paz, uno pensa que vai ser uma bendição divina, que vai ser algo del acaso, pero também temos que criar nosso futuro desta maneira. E outra coisa que esta lei nos ensina é que, na verdade, nada é ao acaso. Então, nada acontece sem uma causa, tudo é um efeito. Claro. Então, não é uma questão de uno tentar encontrar o responsável, o culpado, uno se lastimar. Não, é uma questão de assumir a responsabilidade pelo que seja e plantar as semillas para que no futuro o logro seja aquilo que tu quieres. É muito prático, não? Todas elas muito práticas. Esa es la más conocida, la causa y efecto. Sí, verdad. Felicidad, lo básico, la ecuación de la felicidad. No me da que tener la ecuación de la felicidad. Bueno, a equação da felicidade é o seguinte: a felicidade, na verdade, ela resulta de duas coisas. Uma é a satisfação, o quanto que, como estávamos falando antes, o quanto que uno está satisfeito com sua vida, com seus... E na verdade a satisfação tem tudo que ver com o que falávamos sobre a projeção das qualidades sobre aquilo que estou vivendo. Pero esta satisfação, a outra parte da equação são os desejos. Os desejos. Sim, quanto mais... Os desejos, na verdade, são devido ao vacío interno del ser. Para aí, porque ¿qué es lo que uno ve en la sociedad actual? Una gran insatisfacción. Sí. Además, mucha insatisfacción está creada ficticiamente por los medios, por ejemplo la televisión. Si te crea un número de necesidades que a lo mejor la gente no puede alcanzar, estás insatisfecha y ahí nace justamente la insatisfacción. ¿Cómo se supera eso? É exatamente o que estávamos falando, quer dizer, vivimos um mundo del consumismo, um mundo baseado em todos estes desejos, e o que vemos é que quanto mais as pessoas logram ter bens de consumo, coisas e experiências, pero isto não se traduz em um estado de satisfação, um estado de felicidade, não? Claro. Então, uno tem que apreciar aquilo que tem que se conectar com as coisas que tem que criar uma experiência que, na verdade, não depende das coisas, pero depende de lo que tu és capaz de projetar sobre as experiências que tem. Está conectado com esta questão de... é como que não apenas conhecer tu mundo interno, pero potencializar este mundo, trazer estas qualidades à tona para que uno pueda probar de ellas e utilizá-las em la vida. Disto vem a satisfação, não é de lo que tenho, pero o que projeto em aquilo que tenho, em aquilo que hago e o que seja. E quanto mais pleno me sinto, menos vacío, menos deseos. Pero más lleno me siento de qué? Cuanto más lleno me siento interiormente... Com as energias destas qualidades internas.
Porque uno quando quer comprar alguma coisa, por exemplo, quando quer venir a um lugar como este, admirar esta natureza, quer algo, não? Quer um momentito de paz, ou quer uma experiência de felicidade, ou quer uma experiência quizás de poder, de força interior que toma da natureza. E todas estas coisas, na verdade, não vêm de afuera, ¿no? Tu puedes estar em um lugar maravilhoso como este, pero não lograr conexão com este lugar. Sí, sí, sí. Então, na verdade, não é o lugar, a questão é o que tu tienes, que tu proyectas nesta experiência e o que tu então és capaz Ahora, de experimentar. Patricia, cuando vos tenés un deseo de algo, que querés tener algo y no lo podés lograr, pero cualquier cosa, no solo material, cuando vos a lo mejor querés amar a una persona y no tenés un amor correspondido, no solo comprar algo, cuando vos deseas algo y no lo podés tener, ¿cómo funcionás internamente para seguir siendo feliz? É porque, na verdade, quando uno, por exemplo, quer amar outro, ou quer o amor de outro, é ainda porque tu estás querendo que o outro te dê uma experiência de amor. Pero ninguém pode te dar uma experiência de amor verdadeiro. Tu tienes que ter, tu tienes amor. Tienes que acessar. Si no tenés el amor correspondido. Tienes que acessar esta experiência interna de amor. Será para acessar. Sim. Parar. Conectar-se com o amor que já está em ti, que já existe em ti. E donar este amor. Aunque no sea correspondido. Ao invés de querer que alguém te ame, que alguém te queira, que alguém... ¿Entendes? Tanto, na verdade, é uma forma de liberdade também, não? De libertar deste juego, de querer que alguém te ame, que alguém te respeite, que alguém No está bien eso. hable de tu beleza, de tu qualidade, tão bueno tu no és. está bien desear que alguien te ame. No, estás bien, pero no puede ser una necesidad. No puede ser algo que uno necessita, que uno desea. Claro que eu posso dizer quão dulce tu és, por exemplo, pero tu não necessitas de isso, não? Eu digo porque sinto que tu és assim, pero não é uma coisa, tu não dependes disto para tu felicidade. Es difícil eso. Na verdade, é uma experiência muito mais do que uma explicação, não? Se uno não experimenta, é difícil de entender, porque estamos muito acostumbrados, não, a experimentar esta outra forma de las relações. Pero na verdade é que vivemos em um mundo feliz ou infeliz. Não? Vivemos um mundo hoje em dia em que temos liberdade para tudo. Cada vez mais as pessoas têm acesso aos bens de consumo. É mais fácil, não? Para alguns, mas para muito mais pessoas do que era um tempo atrás. E temos toda a liberdade de las relações, e temos toda a informação, temos todo acessível através da internet. Uno pode conhecer o mundo sem sair de casa. Pero se vemos a qualidade de las relações no mundo, ou incluso a felicidade, as pessoas estão mais felizes com tudo isso? Não. Então, não é este o caminho, não? Claro. Creio que de uma certa maneira a vida nos mostra que não é este o caminho. E se não é este o caminho, tem que haver um caminho alternativo. Que para um que está acostumbrado a sempre a ser da mesma forma, pode num primeiro momento parecer louco, parecer muito difícil, inacessível. Pero como se hace fácil um caminho? Caminhando. ¿No? Então, quanto mais tu caminas naquela direção, quanto mais tu conheces este caminho novo, mais fácil ele se volve, porque se volve real, é tu realidade. Bueno, se nos está terminando el tiempo, Patricia. La última pregunta, que está buena para terminar, sobre los hábitos, y dice: hábitos, el número 1 enemigo de la felicidad. ¿Cuál es el hábito enemigo de la felicidad? Não é um hábito específico, pero os hábitos em geral, né? Porque uno sempre empieza algo com uma energia renovada, del nuevo, de la novidade,
pero la tendencia, por ejemplo, uno empieza un nuevo trabajo, uno empieza una relación y siempre tiene esta energía de la novedad, de lo que está haciendo. Pero con el tiempo esta energía va disminuyendo, hay una entropía que se pasa y va perdiendo esta energía de la novedad. Y la tendencia entonces es que la cosa entre en una rutina, en un hábito. Entonces aquilo que por sí só era suficiente para te dar felicidad, ya no te da más felicidad. ¿Y ahí qué pasa? Y ahí uno tiene que cambiar su mirada, uno tiene que desarrollar una nueva forma de mirar a las situaciones, de se relacionar con la situación para que logre una nueva energía, una nueva ola, ¿no? de felicidad. Ese consejo está bueno para los matrimonios También. que se rompen fácilmente Seguro. en la actualidad, ¿no? Porque con el tiempo cambian los valores en el matrimonio, ¿no? Y de repente los valores son otros. Y yo tengo que tener una mirada para reconocer estos nuevos valores, tal vez de la amistad, de la estabilidad, de lo cuidado. E outros valores que são aqueles que vão sustentar esta relação por mais um tempo e de que depois cambiam também, assim sucessivamente, não? Então, uno tem que ter um novo olhar sobre as situações para não cair nesta armadilha do hábito. Bueno, te entendimos, a pesar del portuñol, algo Bueno. entendimos. Te agradecemos mucho, Patricia. Eu que les agradeço. Muchas gracias.